Salve, salve, meu povo. Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de Agente de Trânsito de Olinda. Nós estamos na reta final já do seu concurso, menos de um mês para a sua prova. Então, aqui no nosso canal, a gente está terminando o conteúdo. E já fizemos vários vídeos com resolução de questões, inclusive um aulão ao vivo, maior, que você pode também lá acompanhar, beleza? Então, você que está acompanhando nossos vídeos, não passe sem deixar aquela curtida, sem deixar aquele comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, eu conto com você fazendo isso aí para a gente divulgar bastante o nosso canal. E nós temos a nossa apostila e o nosso curso completo, para você que quer se aprofundar na história de Olinda. E teremos, no dia 15 de maio, na quarta-feira, um aulão de revisão de história de Olinda. Então, você que quer gabaritar a história de Olinda, você pode falar comigo aqui no meu WhatsApp, que fica na descrição. O aulão ele custará R$15, ele vai ser online e ficará gravado, caso você não possa assistir na data, mas ele será um aulão de 2h30, 3 horas, com resolução de questões para você acertar tudo, gabaritar a história. Então, você que tem interesse, pode falar comigo aqui no privado, que você tenho certeza que com essa aula você vai fazer essa revisão, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a música de Olinda, porque esse é um conteúdo que tranquilamente pode cair na sua prova. Então, vamos nessa, eu vou colocar aqui na nossa tela agora. Ó, eu estou até melhorando, vocês estão percebendo que eu estou até mais sabido, mais rápido na hora de fazer isso aqui. Então, vamos lá, olha só. Então, a aula de hoje ainda está naquela parte de arte, especificamente vamos falar de música. Aí, vamos lá. Quando a gente fala de música, a gente vai logo pensar, professor, Alceu Valença, também. Mas, antes disso, eu queria falar sobre formação musical. Por quê? Aqui vejam só uma coisa, minha gente. Um problema que existe nas cidades, muitas vezes, e que a banca pode cobrar para você no seguinte sentido. Vejam só, porque a banca de vocês, eu já disse e repito, ela é uma banca que vai botar questões longas, trabalhosas, ela não vai botar uma questão simplesinha, complete a música, não é isso. Então, veja só, o que acontece muitas vezes? As cidades usam dinheiro público para pagar artistas já consagrados, caríssimos, e não investem na estrutura local da formação de novos talentos. O que acontece? Os instrumentos públicos, eles ficam sucateados, enquanto os cachês dos artistas são milionários. Aí você vai dizer, professor, realmente, é verdade isso. Como é que isso pode cair na prova? A gente entender que a Prefeitura de Olinda, ela tem por obrigação, com uma política de Estado, não apenas de mandato ali de governo, mas uma política perene de valorização da música, dos novos músicos da cidade, para que a cidade forme pessoas. E nem todos vão fazer mega sucesso, mas eles serão artistas de Olinda. E também com a função social, econômica, para que eles possam valorizar a cultura da região. Porque os artistas já consagrados, aqui, uma hora eles vão passar, falecem, caminho natural da vida de todos nós. Mas acho que a gente precisa educar as novas gerações. Então, o Centro de Educação Musical de Olinda é esse instrumento que precisa ser valorizado. Assim como o Conservatório de Música também, que fica na cidade de Olinda, ali perto do Memorial. Tudo isso são instrumentos que precisam ser valorizados. E eles são valorizados como? Dinheiro público. Então, a gente pode colocar questões que falam sobre isso. Ó, a Prefeitura de Olinda precisa investir dinheiro na formação de músicos, perfeito. A Prefeitura de Olinda precisa investir para que as novas gerações tenham onde desenvolver a arte da música, perfeito. Tudo isso a gente tem que colocar. Então, se colocar na sua prova, qualquer coisa dizendo assim, a Prefeitura deve valorizar somente os grandes cantores, porque eles trazem público falso, ok? Se liga nisso, que é muito importante para a sua prova. Como é que a gente vai fazer com que a música, a arte de Olinda, ela perdure por muitas gerações? Se as pessoas, as crianças, os adolescentes, na educação, olha aí como a gente pode associar. Preservação do patrimônio, que também é música, arte e educação. Como a gente faz isso? Através da educação patrimonial e musical. Então, grava isso, porque eu prevejo uma possível questão de prova que aborde isso. Para quê? Para complexificar a sua prova, ok? Professor, que tema complicado. Na hora que você abrir sua prova, você vai lembrar de mim. Aí a gente vem algumas representações musicais, que até são mais conhecidas. Vamos lá, frevo.
O frevo ele é patrimônio imaterial da humanidade, desde 2012. Então, o frevo ele é patrimônio imaterial. O frevo surge no começo do século XX, ele era tocado pelas bandas, então aí a gente tem os trombones, olha os instrumentos de sopro, então trombone, trombone, trompete, saxofone e também os instrumentos de percussão, como caixa, bumbo, pandeiro e diversos outros. Então, ele é muito tocado em Olinda, você tem vários grupos, você tem o Grêmio Musical Henrique Dias, por exemplo, que tem como uma de suas missões o fortalecimento das novas gerações, né? E eles vão ser muito fortes no carnaval, mas também exportam a música, a arte e a cultura olindense para todo o Brasil e para o mundo. Então, ele é patrimônio imaterial da humanidade e, por isso, deve ser preservado. Por que imaterial, professor? Porque o que é patrimônio não é, como é que eu posso dizer, o passo do frevo ou o trombone, mas o fazer, a importância que aquela música tem para a nossa região, beleza? Então, grava isso, que é bem importante para você pensar. E aí, depois a gente tem o maracatu. Olha essa imagem aí, né? A Igreja da Sé ao fundo e um grupo de maracatu. Gente, o maracatu é uma dança e música que representam a desfile da corte africana no Brasil. Então, a gente olha para os grupos de maracatu, eles são muito enfeitados, muito bonitos, ele tem uma representação dessa tradição africana em nosso país. E Olinda, você vai ter muitos cortejos, sobretudo na segunda-feira, antes do carnaval, você tem a Noite dos Tambores Silenciosos, que é o momento onde os grupos de maracatu, eles desfilam pela cidade de Olinda. Então, é um momento de você conhecer bastante da cultura da cidade. E os grupos de maracatu, eles são percussivos e desfilam ali o rei, a rainha e a corte. Então, isso é bem importante para a gente conseguir pensar e ver ali na cara da gente a história de Olinda. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente, compartilhe. Espalhe o ato. 2, ajude também através do Pix, que fica aqui na descrição do nosso canal. Através da descrição do nosso canal, você pode contribuir com qualquer valor com o nosso Pix, beleza? Então, próximo, o coco. E aí o coco, ele pode ser o coco de umbigada, coco de roda, são vários tipos. Esse aí que nós estamos vendo é o coco da Xambá. Xambá, você já deve ter visto alguma vez na sua vida um ônibus que diz TI Xambá, já deve ter visto. Por que Xambá? É o nome da comunidade, de um terreiro que existe lá, que é o segundo mais antigo de Pernambuco, e ele está lá atuante presente hoje. E eles têm um grupo musical que vem do coco de Xambá, justamente por conta dessa influência da música de terreiro e do coco de roda, que vai estar lá presente também para a gente conseguir entender isso, tá certo? Então, não só existe esse, como também existe um muito famoso, que é o coco de Mãe Bete, que existe lá em Olinda também, fica perto ali da Guadalupe, certo? Que também é muito famoso. Então, nós temos o coco de Mãe Bete, nós temos o grupo Bongá, que é justamente do coco da Xambá, que eles representam aqui também a tradição africana, com esse estilo musical que tem muito a ver com a música e a dança, tá ali colocado. Então, você pode, acabando o vídeo aqui, coloca aí no YouTube, Grupo Bongá, você vai ver várias músicas dele, você vai ouvir um pouco da trajetória da música de Olinda. Eles arrastam multidões, muita gente vai ouvir o grupo da Xambá, vai ouvir o Bongá, e lá é um espaço, porque além de ser o coco e de ter tudo isso, você tem também uma preservação, eles ensinam música para as crianças. Lá no terreiro de Mãe Bete, você vai ter um espaço de formação de tecnologia para as crianças. Então, veja, ele tem uma repercussão cultural, uma importância na sociedade e no seu bairro também. Beleza? Aí nós temos também o Mangue Beat, que é muito famoso. Mangue, que mangue é esse? É o mangue de Rio Doce, em Olinda, minha gente. Chico Sainz foi criado em Rio Doce. Então, quando ele fala de mangue, ele está falando da cidade de Olinda. Então, por que é tão importante a gente pensar no Mangue Beat? Porque ele pegou os elementos tradicionais de Pernambuco, sobretudo o maracatu, misturou com a guitarra elétrica. Por isso que um grande símbolo do Mangue Beat é uma antena elétrica enfiada na lama. Por quê? Porque eu tenho raízes, eu sei de onde eu venho,
mas eu também penso no futuro. Então, por isso que é modernizar o passado. É uma revolução musical. Tá lá na música do Chico Sainz, na verdade, no Mangue Beat. Então, por que isso é importante para a gente pensar? Porque o Mangue Beat é esse símbolo, essa referência, esse símbolo para a gente conseguir entender o processo da música e de que a música ela também se renova, tá certo? Então, quando você olha para o Mangue Beat, qual é uma das grandes coisas que o Mangue Beat fez? Ele revolucionou a música. Então, ele não ficou preso ao passado, apegado ao passado. A gente tem que olhar para o passado, mas modernizar. Por quê? Porque o futuro ele vai se transformando também o tempo todo. Essa é a grande inovação musical que o Mangue Beat vem trazer. E misturar os diversos ritmos, mas também a sabedoria. Então, ele fala sobre José de Castro, ele fala sobre a Revolução Praeira, ele usa Pernambuco, ele usa Olinda para falar sobre o mundo todo. Por isso que o Mangue Beat, inclusive, ganhou o prêmio esses dias de um dos maiores discos de todos os tempos, na revista internacional, e completou 30 anos. Então, tranquilamente, esse tema pode cair na sua prova. Mangue Beat é uma tradição musical importantíssima em Pernambuco, que surge em Olinda e que traz uma revolução musical, porque ele pega e ele junta o passado com o presente, o tradicional com o futuro. Ele junta a alfaia do maracatu com a guitarra elétrica. Isso é o Mangue Beat, e por isso é tão importante a gente pensar nesse processo, ok? Então, quando sair também daqui, depois de escutar o Grupo Pongá, você vai colocar Da Lama ao Caos, o CD da Nação Zumbi, certo? Que é um CD que ganhou um prêmio, e ganhou vários prêmios já, mas semana passada, esse mês agora, saiu uma premiação na revista internacional, e também o Mangue Beat tem uma influência direta em diversas gerações que vêm depois dele, ok? Então, o CD da Lama ao Caos indico certamente. E aí a gente tem o Alceu Valença. O Alceu Valença, ele é um cantor olindense que canta a cidade de Olinda, e tem várias músicas, né, como Dois Animais, que vai falar da cidade de Olinda. E aí onde ele está, eu escolhi essa foto também, porque essa é a Casa Estação da Luz, que é uma casa de eventos do Alceu Valença em Olinda. Quando você estiver subindo para a Céu, você vai ver uma casa linda, à esquerda, assim, quando você estiver indo para os quatro cantos, você olha e vai ver a Casa Estação da Luz, ela é linda. E ela é um local de vários eventos artísticos ainda hoje em Pernambuco, certo? Então, observe isso, que eu acho que é uma coisa interessante para você também pensar. Alceu é um cara que canta muito a cidade de Olinda, é um marco do carnaval de Pernambuco e de Olinda também, então ele sempre está lá no carnaval, e ele é um promotor também, e um embaixador, vamos dizer assim, da cultura olindense. Por onde ele passa, ele leva a sua música, e isso fica marcado, porque ele vai ter essa referência na cidade de Olinda. Beleza? Então, a gente abordou vários ritmos musicais, você vai sair daqui e vai ouvir música olindense, porque ajuda também para você lembrar para a sua prova. Beleza? Então, meu povo, dia 15 de maio, na quarta-feira, antes da sua prova, História de Olinda, para agente de trânsito. Te inscreve, fala comigo, eu tenho certeza que você vai ser muito bom. Beleza? Tamo junto e forte abraço. E não se esquece de estudar, responder questão, e qualquer coisa, qualquer um dos nossos materiais, fala comigo. Beleza? Forte abraço.